Eu vou ser feliz quando? Eu vou ser feliz quando eu levantar um Series A. Eu vou ser feliz quando eu fizer uma secundária de US$ 1 milhão. Eu vou ser feliz quando eu estiver morando no apartamento que está o primo da minha namorada. Eu vou ser feliz quando eu tiver um exit. Eu vou ser... Cara, essa condição... E não é. Você não pode acordar todo dia e falar assim, eu vou ser feliz quando isso acontecer. Puta que pariu, você tem que ser feliz agora. Agora. E vai ter dia que vai ser ruim. Vai ter dia que vai ser foda. E quando for foda, só curte ser foda. Só curte que tá bom. Porque vai ficar ruim. E quando tiver ruim, respira, relaxa, medita, compartilha com uma pessoa, ouve uma opinião, cara, faz um to-do list, cai para dentro, vai doer, mas, cara, depois vai estar bom de novo. Olá, pessoal. Eu estou muito feliz hoje. Mais um episódio aqui do nosso Um Impossível por Vez. Eu sou o Thiago Luz e eu não poderia estar mais feliz de estar aqui recebendo hoje com o Alex Anton um convidado super especial, o Daniel Silva. O Dani é uma figura super inspiradora para mim. Adorei, Dani, que você recebeu o nosso convite e está aqui hoje para dividir com a gente de onde você vem, para onde você vai. Tenho certeza que eu vou aprender muito aqui com você hoje e também a nossa audiência. O que você acha, Anton? Pô, eu tô feliz pra caramba, cara. Acompanho o Dani através do LinkedIn, a gente já trocou algumas vezes e, porra, a história dele conversa muito com aquilo que eu aspiro pra minha também. Então, é um cara que busca a verdade, que está sempre querendo se superar, que fala real, e que tem muita história para nos contar aí hoje. O difícil vai ser encaixar tudo isso no pouco tempo que a gente tem. Dani, bem-vindo, Boa. cara. Super, super obrigado pelo convite aí, fico super lisonjeado de estar aqui no começo dessa história de vocês. Um dos primeiros entrevistados, a única coisa que eu queria pedir é para ser o entrevistado número 333, em referência a ser o número 3 hoje, né? Então, cara, espero que entre hoje e o 333 a gente tenha feito muita coisa incrível para contar Lembra aquela vez que nós nos falamos no episódio 3? Então, cara, super obrigado, puta, sucesso enorme para vocês aí nessa trajetória, que seja tão bem sucedida quanto que vocês fizeram nos últimos 15, 20 anos. Então, obrigado por me convidar. Tá lançando o Boa. desafio, cara. Dani, levantando a barra já no começo, gostei. 333 já deixa aí na agenda, Dani, que você já é o nosso convidado do futuro também. Ô, Dani, nós dividimos aqui os nossos episódios em 3 quadros principais que nos ajudam a guiar a conversa. O primeiro deles é o de onde você vem. Então, acho, inclusive, que é uma boa oportunidade aqui para que a gente conheça o Daniel numa abordagem off LinkedIn, off Instagram, off imprensa. Nós queremos conhecer as histórias mais curiosas, as suas experiências formativas e como você chegou a ser quem você é hoje. Você divide com a gente, Dani? Claro, claro, super, super legal. Bela provocação também. Antes de eu começar a contar a história, recentemente eu estava lendo, eu estava correndo, e eu comecei a pensar em tudo que eu já fiz na vida, e tradei por dinheiro, né? Então, quais foram as coisas que eu já fiz para ganhar dinheiro? Cara, eu já fui barman, eu já cortei grama, eu já doei esperma quando estava na época da faculdade. Eu já comprei arte e vendi internacionalmente, eu já montei startup, evidentemente, eu já vendi bijuteria em feira com a minha mãe quando eu tinha 15 anos. Então, acho assim, a lista ficou muito longa para botar num post do LinkedIn, sacou? Tudo que eu já fiz por dia. Eu já fui professor de português, cara, eu tirava 2, 3 quando estava no colégio. Então, assim, Daniel, hoje 42, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, no começo da década de 80. Eu acho que um fato muito relevante eu sou filho de 2 pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, né? Então, meu pai começou a trabalhar com 12 anos, minha mãe começou a trabalhar com 12 anos também. Com 14 anos, a minha mãe já estava fazendo colégio de noite e trabalhando durante o dia. E aí conheceu meu pai, inclusive, no escritório que era da minha avó.
Então, assim, na década de 60, a minha avó paterna, ela era dona de um escritório de contabilidade. Eu acho que, assim, uma mulher empreendedora naquela época já era algo bem, né, bem inovador. E o meu avô, por parte de pai também, era um português, cara, que com 12 anos ele entrou no navio sozinho, literalmente sozinho, e veio para o Rio de Janeiro, dormiu ali na área do Ceasa, na rua, enfim, cara, e no final da vida dele, cara, ele foi um construtor, assim, com certo sucesso, né? Então, os meus avós, principalmente do lado dos meus pais, eles têm uma ascensão ali, né? O meu pai é criado, minha mãe também, no subúrbio do Rio de Janeiro, numa época completamente diferente, né? Então, acho que não tinha uma desigualdade social tão grande entre a Zona Sul e o subúrbio. E, cara, eu sou filho desses caras, assim, que trabalharam muito, muito. Meu pai acabou, até hoje, está no mesmo escritório, então eu imagino que o escritório do meu pai tem 65 anos, foi da mãe dele para ele. E a minha mãe, eu vi ela se reinventar algumas vezes ao longo dos anos. Então, eu vi a minha mãe ter uma loja, eu vi minha mãe ter uma segunda loja, eu vi minha mãe trabalhar numa produtora audiovisual, eu vi minha mãe ser diretora de um canal de televisão universitário, e hoje minha mãe é uma terapeuta nos últimos 15 anos, super bem-sucedida no Rio de Janeiro. Então, acho que dentro de casa eu tive essa referência, sabe? O meu pai, dono de um escritório, que trabalhava com outras empresas, então constantemente eu estava ouvindo a complexidade de uma padaria, a complexidade de um açougue, aquele cara que tinha um mercadinho que ficou muito grande, assim. Então constantemente eu estava ouvindo essas histórias do meu pai, ao mesmo tempo que do outro lado eu estava vendo a minha mãe constantemente buscar informação. Minha mãe me botou para meditar quando eu tinha 6, 7, 8 anos de idade. Minha mãe nos levava no final de semana para um espaço e a gente ficava meditando junto com outras crianças ali. Então, eu tive dentro de casa, eu tive boas referências. Cara, eu acho que o primeiro grande momento na minha vida é quando, no final da década de 80, meus pais se mudam para a Barra da Tijuca, né? Então, eu me mudo para aquele lugar que estava sendo construído, né, num Brasil que estava saindo de um sistema fechado, né, para começar a flertar com uma economia global. Edifícios eram todos novos, estava chegando gente de todo lugar, não só do Brasil, do Rio de Janeiro, mas do Brasil. E ali eu fui inserido num ambiente completamente diferente do que eu vivia no subúrbio, né? É, cara, assim, eu ia para o colégio de Fiat 147 do meu pai e eu tinha amigos chegando de Cherokee, né? E a gente estava na mesma escola, e no final de semana a gente estava na mesma boate, e no final de semana seguinte eu estava na casa desses caras em Angra, e minha mãe estava indo visitar minha tia em Irajá, assim, né? Então teve um impacto ali na minha formação, já com 12, 13, 14, que foi muito difícil, sabe, me posicionar, assim. Então, cara, eu sou filho daquilo ali, foi um momento muito foda na Barra da Tijuca. Cara, andei de ônibus, ia proibir de ônibus, coisa que hoje é impensável, né? Essas amizades são minhas amizades até hoje. Cresci num ambiente onde, cara, os meus pais facilitavam muita coisa, assim, esporte. Eu morava do lado do Clube Marapendi. Cara, meu professor de judô era o Geraldo Bernardes, que é o mestre do Flávio Canto, cara, que é medalhista olímpico. Então eu ia para o judô, na sequência eu ia para natação, aí eu voltava para casa, tinha aquela quadra do prédio, era futebol até 9h30 da noite. Então o esporte, a gente vai falar muito sobre isso, né, no nosso bate-papo aqui, ele é uma plataforma minha muito importante de formação, de camaradagem, de perder, de ganhar, de não sair na sexta-noite porque tinha que pegar o busão para ir para o jogo no sábado de manhã, sabe? Esse tipo de tomada de decisão. Então, cara, isso foi muito impactante estar naquele universo. E aí eu acho que o Daniel empreendedor, eu me preparei para esse bate-papo hoje, aqui, galera, eu corri 25 quilômetros antes desse nosso bate-papo hoje, então eu estava mega endorfinado, café. E, cara, olha que palavra bonita que eu vou usar, né? O primeiro leverage que eu tive na vida era o fato que eu ia para o subúrbio constantemente e quando eu voltava para a Barra, os meus amigos barrenses não tinham certas coisas, como o quê? Pipa, linha com cerol, cara, troféu. Então, assim, dos meus 9 até os meus 15 anos, eu era o organizador de tudo, cara.
Eu ia para o subúrbio e voltava com a mala cheia e saía vendendo para geral. Porque não tinha uma barraca de pipa na Barra. Mas quando eu ia visitar minha tia, da direita tinha uma barraca de pipa e na esquerda tinha a barraca de cerol. Eu comprava caixa de cerol, comprava caixa de pipa, chegava na Barra e, cara, era muito profitable. E aí, cara, o Thiago, pô, a gente se conhece recentemente, a gente fala, né? Tem um episódio que é muito verdade, que assim, o primeiro negócio que eu monto entre linha de produção, sair para vender na vida, é uma barraquinha de sacolé dentro da minha casa. Então, quando eu ia para o subúrbio, eu tomava 18 sacolés. Leite condensado, manga, chocolate, aquela coisa toda. Quando eu voltava para a Barra, só tinha Kibon e Opa. Cara, comecei a produzir sacolé dentro de casa, botava no meu congelador. Em determinado momento, eu estava vendendo meu condomínio inteiro com 14 edifícios. E aí, cara, eu peguei o lucro disso, comprei um videogame e comecei a alugar para a galera jogar dentro do meu quarto. Um dia minha mãe sobe no elevador, tem 11 meninos assim no corredor esperando a vez deles, sacou? Cara, e assim, aí eu peguei gosto pela coisa, mas hoje refletindo, o Thiago também está super engajado em ensinar os filhos dele, como eu também estou engajado em ensinar minhas filhas. O meu pai falhou nessa minha experiência do sacolé porque ele não me cobrava matéria-prima. Então, meu pai ia para o Ceasa, trazia a caixa de fruta, me dava na mão, eu produzia, e se eu pegava 200 da fruta, era 200 o meu business. Quando meu pai deveria ter falado, irmãozinho, gastei 80 lá no Ceasa, dá 80 aqui. Cara, isso depois foi criando uns gatilhos aqui que eu tive que trabalhar bastante para desatar esse nó. Cara, aí, na sequência, minha mãe monta uma loja, eu ajudo ela, eu vou todo aquele processo ali de segundo grau, puto, Flamengo entra na minha vida, as meninas entram na minha vida, eu perco o foco total do estudo. E aí, no final do segundo grau, eu queria muito fazer economia, e era um momento que a PUC do Rio estava bombando. Gustavo Franco, Armínio Fraga, tudo PUCiano ali, né? Acho que para você entrar em administração na PUC era 3-1, para você entrar em economia era 12-1. Assim. 12-1 já ficou muito competitivo para mim naquela época. E aí, cara, eu tenho indiscutivelmente o maior ponto de inflexão da minha vida, que eu não passo no vestibular da PUC. Naquela época você tinha que esperar um ano inteiro para fazer o vestibular de novo. Eu tinha um dos meus melhores amigos que estava nos Estados Unidos, voltando do último ano de high school, para voltar para o primeiro ano de college, e ele fala para a mãe americana dele, pô, tem um amigo, você se importa se ele vier ficar com você no verão? E eu vou na minha mãe e falo, mãe, vou pegar as apostilas aqui do cursinho, e vou passar 3 meses lá nos Estados Unidos com essa família, vou aprender inglês. Cara, assim, isso a gente está falando de 1999, toda a comunicação era e-mail, discada, aquela coisa cheia de ruído. Meus pais até hoje não sabem falar hi, how are you? Então, assim, para eles era uma coisa muito distante aquilo. E minha mãe sempre muito para frente, né? A ideia de sair do Irajá, numa casa que tinha piscina, para ir para Barra num apartamento foi dela. Ela falou, cara, vai nessa, vamos nessa. E eu nunca voltei. Eu fui lá, passei 3 meses. Eu cheguei em dia 1º de junho de 1999. Quando chega em agosto, eu levo o meu irmão americano para a faculdade, para deixar. Quando eu vejo aquilo ali, eu falo, não, eu quero isso aqui para mim também. Eu quero isso aqui também. Cara, o Google estava surgindo, os Estados Unidos naquela época tinha O uma que que você bíblia. viu, Daniel? O que que você viu lá que Cara, te fez pensar dessa forma, cara? eu vi uma estrutura muito impressionante, né? Assim, o que eu conhecia como universidade era PUC, foi entrar dentro da PUC para fazer o vestibular. Era legal, já era longe de casa, tinha que atravessar o túnel. Mas eram prédios, assim, né? Você estava dentro daquele centro urbano, era chegar de ônibus ou de carro, entrar no carro e voltar para casa. Pô, quando eu deixo ele ali, entro no quarto dele, vejo aquilo tudo onde ele ia morar, vejo as menininhas chegando, falando, pô, você voltou? Eu falei, caraca, cara, que isso? Eu tenho que ficar aqui. E na época, ele estudava na Virginia Tech tinha um quarterback chamado Michael Vick, que depois foi sensação gigante na NFL. Cara, e a gente andava pelo campus, aí tinham placas gigantes assim, ó, Vic is God. Eu falava, cara, não tô acreditando, meu irmão. Os caras têm um Flamengo aqui dentro. O cara tem um Fluminense aqui dentro. Cara, e você vai na sala com o cara. Eu vou estudar do lado do Romário. As coisas meio doidas. Cara, e aí na época a internet ainda não estava rolando. Eu compro uma daquelas bíblias americanas, eu ligo pro meu pai e falo assim, cara, é o seguinte, a PUC vai dar $20 mil.
tu me dá 20, e se eu achar alguma coisa que a gente faz funcionar? Meu pai falou, beleza, vai nessa. Cara, eu abria, achei uma faculdade que me aceitava naquele período, que tinha business que meus pais podiam pagar, e fui para essa faculdade, passei 4 anos lá, nunca visitei antes, não conheci ninguém lá, assim, me joguei. 9 de janeiro de 2000, eu entro no meu quarto da faculdade, tinha neve até a cintura, e eu não esqueço a data porque era o dia do meu aniversário. Então, minha mãe americana me deixa e fala, beijo, tchau, foi ótimo ficar com você nos últimos 6 meses. Cara, e aquilo ali foi muito transformador, porque eu peguei a transição do analógico para o digital, né? Para ligar para casa era muito complicado, era R$ 3,80 na Embratel. No terceiro ano de faculdade surge o bate-papo do UOL. Aí eu marcava com a minha mãe, Sala Santa Catarina, mulheres de 40 a 50, bota o apelido tal. Oi, mãe, sou eu, Daniel. Cara, depois surge o Skype, e aquilo ali foi muito transformador, foi uma experiência muito intensa. Acho que diferente, né, dos jovens que estão tendo essa oportunidade hoje, no mundo já digitalizado, eles estão vivendo num mundo paralelo, né? Você está naquele grupo do WhatsApp dos amigos que ficaram no Brasil, eu não tinha muito essa opção. Ou eu era feliz ali ou não era. Não podia ficar esperando para ir para o Brasil uma vez por ano para ser feliz. Cara, e foi animal, foi transformador. Último ano de faculdade, o dólar vai a 4, meu pai me liga e fala, subir mais 10 centavos, não tem como pagar. Meu pai pede empréstimo para amigo. Cara, foi uma loucura. E aí, no último ano de faculdade, eu monto a minha primeira empresa formal, com CNPJ de verdade, que eu preparava estudantes, atletas brasileiros para ir para os Estados Unidos com bolsa de estudo. Essa empresa existe até hoje, já levantou mais de US$ 50 milhões em bolsa de estudo. Então, milhares de jovens foram impactados por essa oportunidade. Acabaram indo para universidades como aquela do meu irmão americano, não como a minha, né, no meio do gelo. Cara, assim, foi muito intenso, e hoje o Thiago tinha mandado me preparar, né, no ping-pong, que eu sei que vai ter no final, ele tá lá, país, eu falei, porra, cara, como é que eu... O país, vocês já estão descobrindo qual que é o país que eu vou falar, né? E assim, cara, e questão de mindset, questão de culturalmente, né? Eu amo o filme do Rocky Balboa, sabe? Aquele arquétipo do herói da sociedade americana, 10 socos na cara, levanta e vamos nessa. Aqueles atletas, cara, pô, assim, então eu tava no lugar certo, na hora certa, cara, eu era um American Junkie, assim, eu queria aquela cultura, eu achava aquilo foda, vamos nessa. Mas teve um problema. Eu sempre fui um imigrante, sempre. Eu era um estudante internacional. Cara, eu tava dentro da faculdade no 11 de setembro, tá? Eu tava dormindo, toco o telefone, eu bato no telefone aqui que tá na parede, atendo, o cara falou, The Twin Towers are down. Eu falei, whatever, bye. E assim, eu passei 3 dias trancado ali dentro da minha casa, no complexo. Cara, eu tinha muitos amigos que fazia serviço militar, porque ajudava a pagar a faculdade. Os caras arrumado, com arma, vamos te matar, e olhavam para mim, você não, you're one of us. E, assim, eu vivi aquele treco, foi pesado, assim, foi intenso. E aí, cara, teve essa questão do imigrante. No último ano de faculdade, novamente minha mãe na minha vida, ela consegue passaporte português. Eu falei, agora eu posso ir para a Europa e ser um deles. É que chegar lá, não vão olhar para mim, pô, meio mexicano, meio brasileiro, não, eu sou um deles, meu irmão. E eu meti o pé e fui para Londres. Então eu passo 6 anos nos Estados Unidos, e aí depois eu passo 3 anos e meio em Londres. E aí, cara, novamente, assim, abençoado por Deus, hora certa, lugar certo, as amizades, momento da cidade. Pô, trabalhei em Londres, eu trabalhei de barman, professor de português, fiz catering várias vezes. É, Depois, pô, trabalhei numa empresa de terno e gravata, que era o sonho da minha mãe, então mandei algumas fotos para ela vestida de terno e gravata. Trabalhei na The North Face durante 2 anos da minha vida, foi o melhor emprego que eu tive na vida, me ensinou tudo sobre viajar, explorar equipamentos, etc. E nesse período eu faço um mestrado em empreendedorismo. Nesse período eu passo 3 meses viajando a Índia e o Nepal. Eu passo 2 meses no Nepal meditando,
me vestia de monge. A gente até estava brincando aqui, né? Pô, conta a tua história fora do LinkedIn. Um dia eu acordei meio com o pé esquerdo e falei, cara, parar com essa palhaçada de ficar se mostrando no LinkedIn. Meti lá, ó, ex-monk. Fiquei 2 meses lá, cara, meditando, fazendo aula de pintura. E eu tinha muito claro eu queria trabalhar na ONU. O meu mestrado, minha tese final foi o impacto de empreendedores sociais no crescimento sustentável. Então, isso foi 2007. Estava à frente do tempo ali, pensando em ESG e tudo agora. Eu falei, eu vou voltar para Londres, vou trabalhar mais um pouco e vou para a África. Vou procurar algum projeto aí foda. Cara, nesse processo, eu acabo conhecendo pessoas e acabo olhando muito mais para essa questão de empreender, de uma vida econômica mais ativa, de ter mais ambição, aquela coisa, e deixo essa questão do somente impacto de lado, né? Questão de trabalho voluntário, assim. E aí, depois de 3 anos e meio em Londres, eu volto para o Brasil. Eu volto para o Brasil para empreender. A ideia que eu tinha e fazia parte de um grupo era montar uma rede de fast food saudável. A gente está falando ali 2008, 2009, à frente do tempo de novo. Volto para o Brasil, passo um tempo no Rio, a gente monta o primeiro restaurante, flagship, eu vendo minha participação para uma celebridade, e aí eu vou industrializar um chá gelado. O produto-chave do restaurante era um iced tea orgânico que eu importava as ervas do Nepal, que eu tinha ficado amigo dos agricultores. Ó, que maneiro, né? Aí eu nunca vou esquecer, o copo do açaí, do iced tea, custo de produção 38 centavos, importando o produto, assim, quantidade mínima. Imagina se fosse container, né? E nós vendíamos, na época, por R$ 6,50 no restaurante. Então eu falei, cara, meu Deus, quer comprar minha participação no restaurante? Legal, vou montar essa indústria de chá gelado. E fui, e fali. Pela primeira vez na minha vida, depois de montar alguns negócios com zero de capital, vender minha participação, entrar em outro negócio com zero de capital, vender minha participação, fazer um colchãozinho. Eu perdi todo o meu colchão, tentando industrializar isso do chá gelado. Cara, o Marquinhos Leta, do Bem, começa na mesma época, né? Então, pô, a gente estava ali na... A ideia era muito boa, a execução foi péssima. Assim, eu fui um mirim, eu errei em tudo. Fui ingênuo pra caramba e tive muito pouco foco nisso. E dia 21 de dezembro de 2009, eu saio de Congonhas para o Hospital São Luís com 2 malas. E a minha filha Maria Eduarda tinha nascido de manhã, de emergência, com R$ 18 mil na conta, sem emprego, sem projeto. E eu tenho que começar do zero. E aí começa um capítulo também super incrível, que é São Paulo, né? Acho que nós três aqui, eu sei que o Thiagão é carioca também, a gente passa por essa cidade ainda que é incrível. Assim, se você quer, acredita, se você é curioso, se você consegue desenvolver uma network, se você quer trabalhar mesmo, cara, assim, São Paulo, nesse sentido, fico até arrepiado de falar assim. Sou fãzaço de São Paulo e começo uma trajetória cara, o que eu tinha nessa época, né? Pô, eu tinha uma visão de mundo bem ampla, né? Foram muitos anos fora, eu tinha muito contato, e eu tinha algumas boas ideias. E aí eu fui pego ali para aquelas capas da Pequena Empresa Grandes Negócios, né? Gustavo Caetano, Zuckerberg, o outro lá, o rei do e-commerce. Eu falei, cara, esse tal de digital, meu, esquece. Digital, montar site, cara, montar site, chá nunca mais, restaurante nunca mais. Vamos para essa coisa de tecnologia. Cara, e aí eu comecei aí eu montei um site de compra coletiva, 2 investidores me procuraram para ajudar, eu montei para os caras, e aí quando estava eu cobrei o projeto, né? Quando estava pronto, ele falou assim, cara, vem ser nosso sócio aqui, toca o negócio que a gente não tem tempo, e a gente dá uma participação. Eu toquei aquele negócio ali durante 9 meses, nunca tracionou, nem sabia o que era atração, assim, sabia que não estava vendendo para ninguém, cara, assim, nem minha mãe estava comprando, porque não entregava no Rio, o negócio não ia para lugar nenhum. Mas aquilo ali foi a minha primeira experiência no digital, sabe? Tocar um desenvolvedor, ver como é que era a freela, fazer e-mail marketing, aquela coisa toda. Cara, com pouco dinheiro na conta, eu liguei para todos os meus amigos meus e falei, cara, teu site é muito ruim, muito feio.
olha esse site aqui que eu conheço na Inglaterra e deixa eu fazer um para você por R$ 5.000. Cara, liguei para 10 amigos, fechei os 10, todo mundo com site novo, eu com R$ 50.000 na conta, comecei a respirar. E aí eu conheço um cara numa padaria, que fala assim, cara, tu já viu esses lances de aplicativo? Eu falei, pô, minha mulher tem um iPhone. Eu vi, maneiro, eu tinha um BlackBerry na época, pô, a BBM era incrível. Por que eu gostaria de saber de aplicativo? Steve Jobs o quê, cara? Steve Jobs tava no BBM ali, teclado bonzão. Ele falou, cara, essa parada é o futuro e eu sei fazer aplicativo. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Na época, o Prolabore que eu me dava era R$ 5.000 por mês. E eu falei assim, vem para dentro da minha empresa e eu te garanto R$ 5.000 por mês durante 6 meses. Então eu pensei no dinheiro que eu tinha na conta, guardado, R$ 40.000, R$ 50.000, falei assim, cara, eu vou dar para esse malandro aí. E eu vou me virar, assim, eu vou dar um jeito, vou pular de galho em galho, enfim. Mas o meu acordo com ele era que ele tinha que fazer qualquer ideia, qualquer protótipo que eu imaginasse. Cara, eu vendi o primeiro protótipo que eu tive a ideia para a Volkswagen por R$ 500.000. Eu saí de fazer site de 10 mil para fazer um aplicativo por 500, cara. Falei, meu irmão, tô rico pra cacete, Steve Jobs, Apple, meu irmão. Até comprei um iPod na época, aquele touch. O iPhone não, que era muito caro, comprei o touch. Aí onde eu ia, eu perguntava pros caras, pô, tem Wi-Fi? Eu entrava no Wi-Fi e ficava mostrando os protótipos, cara. E aí, cara, foi assim, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu sabia, assim, eu não sabia se ele sabia fazer, mas eu sabia que eu não sabia fazer. Eu sabia que eu não sabia. Eu não sabia se aquele cara sabia. Cara, esse contrato com a Volkswagen, com a Almap, meu irmão, cheio de página. Eu falei, caramba, meu irmão. Lembro da minha mãe veio me visitar um final de semana, eu chorava dentro do carro com ela e, enfim. Projeto entregue, dinheiro na conta. E ali eu acabei montando uma equipe muito pequena, né? Eu tinha um cara de back-end, um PHPzão lá. Eu tinha dois designers que eram estudantes. E eu tinha o Adriano, cara, o cara que ele fez todos os aplicativos que eu fiz na minha vida, que na época ele tinha um talento que poucas pessoas tinham no mercado, que ele era híbrido. Ele sabia codar nativo, tanto Android quanto iOS. E aí surge essa empresa Decan na época, e eu fiz mais de 40 aplicativos para o mundo inteiro. Eu fiz projeto gringo, eu ganhei prêmios, eu fui mais baixado da Apple Store, eu fiz Volkswagen, Nivea, Globo, eu fiz aplicativo da Copa do Mundo de 2014, eu fiz de tudo. Assim, foi muito, muito maneiro. Então, essa época foi muito legal. Assim, era um mercado, a questão dos apps estavam começando, então era um mato alto, né? Então, quem tivesse criatividade, conseguisse, tivesse a capacidade de entregar, tinham boas oportunidades. Então, eu sempre digo, né? Eu estava muito no lugar certo, com a network certa, para tirar proveito daquele momento, né? O projeto que eu fiz com a Nivea, eu fiz o pitch para um amigo meu que nadava comigo no vestiário da academia. Eu falei assim, cara, tem uma parada aqui para a Nivea. Então, se eu não estivesse fazendo natação naquele lugar e soubesse que o cara trabalhava na Nivea, não ia. Então, o que nós fizemos na época que foi muito unique, né? Primeiro, que as ideias eram nossas. Então, quando eu batia num lugar falando assim, ó, imagina esse app aqui para você, com a sua marca, eu conseguia subir meu preço, porque eu tinha a ideia e o custo de produção. Então, eu não entrava em concorrência, mas outra software house falou que faz por 60, você está me cobrando 200. Não, a ideia é nossa. Então, isso foi um ponto. O segundo ponto que foi muito importante nessa época é que a gente saiu do PowerPoint e foi direto para prototipar. Então, eu chegava nos possíveis clientes, assim, que a gente achava que tinha fit com aquela ideia, e eu falava, cara, imagina isso aqui com a sua marca. Eu botava o iPhone na mesa e ele ficava, cara, clicando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, assim, na cabeça do cara aquilo já estava quase pronto. Mas aquilo nada mais é do que a troca de tela. No final, cara, a gente estava prototipando ideias assim em 2 dias. Tinha ideia de tarde, quarta-feira, o moleque já botava na minha mão, quinta-feira eu já estava chamando os amigos para tomar chopp para mostrar, né? Então isso foi uma coisa. E outra coisa é que a gente operou com uma equipe muito pequena. Então, como eu tinha o Adriano, que sabia codar nas duas, o que eu fiz? Cara, essa foi uma sacada genial. O mercado sempre teve muita dificuldade de lidar com freela.
Muito. Por quê? O cara trabalha numa empresa legal, mas acha que tem que ganhar mais, ele pega um freela, ele fica feliz que aquele freela caiu, ele pega o segundo, o terceiro, ele se embanana. Assim, cara, não tem como você tocar 3, 4 projetos que demandam da sua interação. Então, o freela, cara, é notório no mercado que atrasa, que não entrega, que foge, que para de responder. Todo mundo já teve isso, todo mundo. O que eu fazia? E não tinha essa literatura na época, pelo menos do meu conhecimento, foi muita intuição nossa. A gente trabalhava com sprint. Olha que palavra bonita, sprint. Sprint. O que era? Eu chegava e falava assim, galera, de segunda a sexta, eu quero a home do iOS pronta. Se você me entregar a home do iOS pronta na sexta até meio-dia, eu te pago, faço um TED para você sexta de tarde. Aquilo chegava para o Adriano compilava, via se estava ok, eu estava do outro lado da mesa dele, ele fazia assim, paga o Roberto. Então os freelas que trabalhavam comigo recebiam toda sexta. E se o cara se embananasse e me entregasse na segunda de manhã, ele recebia também. Então, cara, eu tinha os melhores freelas do Brasil trabalhando para mim. Porque em vez de ele receber 30% na entrada e 70% na entrega, eu estava dando dinheiro toda semana. Todo final de semana os caras estavam saindo para balada com o dinheiro caindo na conta deles. Ó, Felipe Bonesi, hoje CTO da Justa, foi meu freela em 10 projetos, cara. Acabei desenvolvendo muito, André Bernardi, que hoje é diretor na Disney, cara. Porra, tem 10 projetos comigo, então assim, eu acabei desenvolvendo muita gente boa, que eu tinha muita. As coisas estavam acontecendo. E não me importava se ele era um estagiário. Se eu tinha a oportunidade de fazer um projeto para a Globo, e aquele era o melhor design que eu tinha em house, era eu e ele. Era olhar as referências que tinha no mercado lá, falar, cara, eu queria assim, botãozinho assim, o que você acha? Um moleque de 20 anos estava botando aplicativo no ar com a Globo falando, bate o aplicativo do carnaval, cara. Tá. Todo mundo queria trabalhar comigo, porque eu dava portfólio para os caras, cara. Todo mundo, tipo, cara, pode botar no teu portfólio aí que você fez o aplicativo da Nível, Android. Para mim não muda nada. Vamos nessa, galera, vamos nessa. Cara, então assim, foi uma época muito maneira, time pequenininho, muito conhecimento, pá. E aí, cara, vou contar uma história. Aí, no projeto da Nível, as coisas não estavam muito bem e era com a agência Clique. Na época, quem trocava com a gente era o Bocalão, que hoje é um founder na Amplify, super agência do mercado, e o André Michels, que era quase como CTO da agência Clique na época, que hoje virou meu brotherzão. Cara, e nós éramos nobody no mercado. Só que a ideia era nossa, eles tiveram que contratar a gente, não teve essa, né? Pô, isso aí foi mais baixado da Apple Store do Google 2 dias seguidos. Era um despertador solar. Se amanhã tiver sol 8 horas da manhã, me acorda. Se não tiver sol, me acorda 11 horas da manhã. Porra, a nível, né? Protetor solar na cara do Genial, povo. genial, adorei, cara. Aí, cara, eles falaram assim, Daniel, a gente quer ir te visitar na tua empresa. Minha empresa, 40 metros quadrados, grama sintética no chão. Eu fui no Léo Madeiras, comprava aquela prancha, botava o cavalete e jogava 8 pessoas em cima da prancha com o cavalete, cara. Não tinha empresa. A empresa era a gente ali. Falei, caraca, ferrou. Porque naquela época eu tinha um medo muito grande, né? Era muito pequeno, agência. Eu falei, meu Deus do céu, cara, vai dar ruim agora. Minha esposa tinha um escritório no 11º andar, o meu era no 8º, eu fui no 11º e peguei todos os computadores que tinham no escritório dela, desci, botei na minha mesa lá do Léo Madeiras, liguei tudo, botava tela preta, cara. Botei tela preta para fingir que estava programando, não botei só o fundo do Windows, não. Botava tela preta. E falei, galera, chega aí 6h30, 7 horas. Falei, Gabriel designer, quando eles entrarem, dá 15 minutos, liga do teu celular para o telefone da empresa, finge que está falando e fala assim, Dani, o Lucas e o Robson estão saindo do cliente agora, falaram que amanhã eles vêm mais cedo para matar aqui, mas falou que foi um sucesso. Beleza, irmão. Deu mais 15 minutos, ele fez a mesma coisa. Daniel, a Laura e a Patrícia estão saindo do cliente, falaram que não vão voltar, mas, cara, pode ficar tranquilo que eles estão super felizes com a nossa entrega. Porra, Gabi, valeu. Então, Bocalão, como é que é? Tá tudo bem aí? Cara, assim, um show, cara, um teatro. Nossa empresa tinha 5 funcionários, eu botei 13 computadores ligados lá dentro, inventei 5 nomes. Cara, posso contar essa história hoje, porque esses dois viraram meu amigão e, pô, o case foi um sucesso. Mas, assim, cara, tem muito, assim. Essa fase, olha que loucura isso. Teve um momento antes desse escritório que eu tinha uma sala de 18 metros quadrados, na Avenida Roxinol, em Moema. 18 metros quadrados. Novamente, mesa do Léo Madeiras, 3 para lá, 3 para cá, e sobrava o banheiro. Eu ia todo sábado limpar o banheiro.
todo sábado era eu que ia lá fazer faxina no escritório. E a sala do lado, cara, a sala do lado era o Vitor e o Arthur Lazarte, da Wildlife, começando a vida deles como empreendedor com o joguinho do pinguim. Cara, toda segunda-feira eu via mais 5 moleques lá dentro, assim, sabe aquele que acabou de passar na USP, Ciências da Computação? Toda segunda-feira, meu irmão, teve determinado momento que um estava trabalhando em cima do outro, cara. Assim, cara, eu vi o começo daqueles malandros, eu falei assim, coitados, cara, joguinho de pinguim, sai, não vai lugar nenhum. Imagina, a mãe dos caras deve estar preocupadona. Porra, parabéns, Vitor e Arthur, cara. Porra, que sucesso, cara. Então, assim, aí pô, para chegar, né, para trazer para o momento atual aqui, para a gente dar um speed up, aí o que aconteceu? Algumas ideias que nós tínhamos não tinham viés publicitário, a gente começou a fazer um dinheiro legal dos projetos que nós fazíamos, e a gente começou a investir o nosso próprio dinheiro em alguns projetos que a gente achava interessantes, e um deles foi um aplicativo de motoboy chamado Vai Moto. Nós levantamos dinheiro de investidores logo no começo, ainda no PPT. Por quê? Porque nós já estávamos validados como players da tecnologia. Então, o investidor botou dinheiro sabendo que o aplicativo ia sair. Se ia ser um puta de um business, se eu era o Elon Musk, cara, isso era um big question mark. Mas... E aí eu, ingênuo pra caramba, continuei vendendo aplicativo pro mercado, contratei 6 pessoas, botei ali do lado, na esperança que esses caras iam tocar esse negócio. Vou contar um episódio aqui para vocês. Isso foi em 2012, 13, então eu já tinha 31 anos, né? Hoje, 31 anos, são empreendedores aí que já fizeram exit, já montaram fundo, etc. Mas 31 anos, 31 anos. E eu sentei com a Monax e pedi cash out na rodada Seed Pre-Seed. Quer dizer, estou aqui para contar as derrotas, cara. Se for só contar coisa bonita, eu fico escrevendo no LinkedIn. Tá Cara, certo, assim, tá certo. Total, cara. grau de ingenuidade total, assim. O mercado já existia, cara. Eu surgi junto com a Log já levantou um caminhão de dinheiro. Mas, assim, era muito novo. Eu tava novamente me reinventando, me jogando num universo que eu não sabia o que era. Cara, aí o dinheiro acaba do Vai Moto, assim, a gente tracionou nada, eu acabo caindo para dentro desse negócio, eu troco ele durante 3 anos, a gente faz uma rodada com um player estratégico. Lá dentro desse play estratégico, o relacionamento era horroroso, porque ele não queria o nosso êxito, porque o intuito... Olha que loucura, o cara investe, mas o intuito era que a gente não performasse tão bem para que ficasse fazendo chamada de capital, e aí, num investimento baixo, barato, ele conseguisse o total ownership desse negócio. Eles fizeram um investimento numa outra startup ao mesmo tempo, eu vi isso acontecendo, só que eles não estavam... Aí a gente volta lá nos Estados Unidos, Rocky Balboa, Arnold Schwarzenegger, eles não estavam contando que era eu ali. E, cara, eu fiz uma empresa, um marketplace de motoboy, cobrando 15% de take rate, crescer na unha. Na unha, Antônio, na unha. 8 estados do Brasil eu cresci esse treco aí. Quer ouvir uma história? Puta, isso é osso, hein, cara. Esse negócio é difícil pra caramba, cara. Cara, Eu via Rápido do loucura. Guilherme Bonifácio também, todo o trampo da galera Não, no iFood. O Thiago também deve ter visto muita coisa no iFood, na Gui é Colômbia, em brother, outros cara. lugares, a Log. Esse negócio Tentei, é tenso, cara. tentei fazer fusão com o Gui algumas vezes, cara, e fiz aquele negócio crescer na unha, com um time muito pequeno, super desafiador. Cara, teve, assim, o fluxo de caixa no crescimento desse negócio, assim, era enlouquecedor, porque quando você pega um cliente grande, ele te pede um prazo de pagamento. Ele fala assim, cara, eu vou rodar janeiro com você e eu preciso de 60 para pagar. Significa que do dia 1 ao dia 31 de janeiro, você paga os motoboys para esse cara te pagar de novo em abril. Eu botei 70% do dinheiro líquido que eu tinha na minha conta lá, cara, de fluxo de caixa nesse negócio. Assim. Foi enlouquecedor. Eu chegava no prédio, eu tinha motoboy lá embaixo com cartaz assim, Vai Moto faliu, jogando lá para cima, porque os caras não tinham recebido. Eu chegava lá nos 8, CPF, TED, cara, fazia TED da minha conta para os caras irem embora. Cara, sabe o que eu tinha? Direto, toda semana, sequestro de carga. O cara pegou o envelope do Anton para levar para o Thiago, aí a gente monitorando ele lá, falou assim, cara, você não está indo em direção ao Thiago? Ele falou, não, vocês me devem R$ 432, se não pagar, eu não entrego. Cara, assim, você não está entendendo.
E os clientes grandes, então? Porra, o cara achava que meu telefone era o 0800 da empresa. Ô, Daniel, o motoboy não chegou. Eu falei, tem 600 motoboys fazendo entrega, como é que eu tô acompanhando o teu, cara? Eu te amo muito, eu quero fazer tudo por você. Mas assim não dá. Beleza, cara. Aí eu negocio para vender para a B2W, 14 meses de negociação, impeachment da Dilma no meio. E, cara, quando chega o term sheet, um acordo que a gente tinha lá de lock-up, de tempo de lock-up, eles alteraram. Eu chego em casa destruído. Eu lembro de chorar pra caramba na sala, assim. Eu tenho uns flashes disso. A minha esposa, ela me carrega até o banheiro. Eu tomo banho 90 minutos ali dentro, assim. Foi muito... Enfim, eu acabo vendendo a empresa para aquele player estratégico lá. Foi legal, assim. Acabou funcionando. Mas hoje, né, tá super em vogue, tá super debatido e é uma bandeira que tem que ser levantada mesmo. Eu estava completamente burnout. Minha esposa me levou 3 ou 4 vezes para o Hospital do Coração com suspeitas de ataque cardíaco. Eu desenvolvi crise de ansiedade no mais alto grau, ataque do pânico. Diversas vezes eu estava em reunião, levantava achando que eu estava tendo um AVC, saía da sala, jogava água gelada, ficava branco. Assim, foi muito pesado. Foi um ciclo em São Paulo ali de 2010 a 2017, super intenso, pô, muita curva de aprendizado, foi maravilhoso, mas teve um sacrifício, né, da saúde mental ali que foi nesse processo, pô, 2 filhas já, né, foi bem difícil, assim, pô, teve episódio de descobrirem meu número de telefone, me cadastrarem em sites, eu acordar, meu WhatsApp bombardeado de mensagens, assim, foi bem tenso, assim, né? Pô, o modelo era super frágil, tinha aquela questão trabalhista, a log estava crescendo muito, então chamava muita atenção, a gente tentava ficar quietinho. Foi complexo, cara. Aí eu vendo, numa decisão de família, eu decido sair do Brasil um tempo para me recuperar, para ficar com as minhas filhas. Estou aqui já são 6 anos. Trazendo para o momento presente, os últimos 5 anos eu passei por empresas como ASICS, como Google, na cidade de Londres, como Entrepreneur in Residence. Então, eu trabalhava com eles na aceleração, seja de empreendedores fazendo projetos com eles ou investidas deles, né? No caso da ASICS, eram todas as investidas. E o que aconteceu é que nessas oportunidades não existia uma metodologia proprietária, não existia nada bem elaborado, existia muito mais, pô, o Daniel é um cara capaz, fez 10 milhões de coisas, vamos botar ele aqui nessa função, com certeza ele vai poder ajudar. E eu acabo desenvolvendo uma trilha de conhecimento, e eu começo a trabalhar com founders ao redor do mundo, num processo quase como co-founder as a service, assim, super presente no começo da jornada. Começo a fazer alguns investimentos anjos, assim, o primeiro cheque, e, cara, conheço pessoas maravilhosas, assim. Saí daquele cenário enlouquecedor do Vai Moto, que foi super difícil, mas também enriquecedor, né? Assim, o aprendizado, a resiliência, as pessoas que eu conheci, assim, incrível. Eu posso dizer, e eu falo isso com certa regularidade, que eu criei o emprego dos meus sonhos nos últimos 5 anos. Né? Eu colaboro com algumas das pessoas mais brilhantes do mundo, resolvendo problemas que eu gostaria de eu mesmo resolver. Estou constantemente trocando chapéu, seja de indústria, de maturidade de negócio, de problema, de desafio, e vejo que grande parte da minha colaboração com esses empreendedores, com esses jovens, no apoio mental, emocional, né? Trazer essa questão do mindset, trazer esse desejo, essa curiosidade pelo aprendizado constante. Então, assim, são relações humanas que eu tenho, onde eu estou vendo diversos negócios assim tem um impacto muito grande, né? Dentro do meu portfólio são 2 empresas que já ultrapassaram 100 milhões de dólares de valuation, são centenas de pessoas empregadas, são relacionamentos humanos com esses empreendedores maravilhosos, né? Eu acho que conforme o negócio vai escalando e vai ficando mais complexo, eventualmente ele tem um board com os investidores, né? Aquela coisa toda, a minha posição vira muito tipo Big Brother, né? Cara, como é que você tá? Você tá bem, bro? Você tá feliz? Pô, como é que você tá fazendo? Cara, eu vi que você fez uma secundária. O que você tá fazendo com o seu dinheiro, cara? Assim,
né? Então, fica uma colaboração super holística e eles me trazem desafios que eu nunca vivi. Então, a minha curva de aprendizado não é somente uma assim, são diversas assim. E, cara, tem sido muito incrível, muito maravilhoso. Estou vendo um sonho, né? Animal, Dani. Eu tenho duas perguntas aqui para te fazer, cara, mas antes, poxa, a gente se conhece já há algum tempo aqui offline, né, cara? Poxa, eu sabia que você era uma figura super inspiradora, mas agora conhecendo a sua história com mais calma e mais detalhes, aliás, é uma falha nossa, né, cara, como sociedade, como ambiente de trabalho corporativo. A gente acha que se conhece e conhece pouco, né, cara? Então, poxa, Total. obrigado aí por compartilhar a tua história de maneira super transparente. Cara, eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria resgatar ali a tua experiência da Vaimoto. Eu lembro de você me contando algumas histórias de Vaimoto ali que foram chave para que a empresa tivesse sucesso, mas eu queria que você me dissesse, cara, uma coisa que você acha que foi fundamental para que a Vaimoto desse certo. E a segunda é entender melhor a questão do burnout, da ansiedade, se a venda da companhia foi o que fez com que você superasse esse momento, ou se você teve algumas outras atitudes ali que tenham conseguido te ajudar na tua recuperação para que você tivesse plenitude aí na tua saúde mental também. Legal. Cara, a primeira, muito simples. Clareza do North Star. Né? Assim, então, quando acabou o dinheiro, eu fui forçado a cair para dentro daquela operação e eu me sentia muito responsável pelo dinheiro do investidor. Eu nunca tratei o dinheiro do investidor como um capital de risco, se ele perder, não. O cara acabou virando meu brother. Então, eu não queria perder o dinheiro dele, né? Então, foi assim, a clareza de entender qual que era o KPI que traduzia se aquilo estava funcionando ou não, e era número de entregas. E a partir do momento que teve número de entregas, nós fizemos um exercício lá dentro que era mapear o mercado, né, onde que existiam oportunidades da nossa solução, porque não é só entrega. A entrega de comida é diferente da entrega do documento, que é diferente da multi-entrega do e-commerce, que é diferente do e-commerce onde você consolida num lugar, como foi a estratégia da Log. A gente não tinha um consolidador, né, um ponto. A gente não tinha a van que trazia para um lugar, depois roteirizava tudo para fora, eu já pegava nos lugares. Então, quando nós entendemos que número de entrega era o gráfico mais importante, era o data set mais importante, e a gente quebrou o mercado em algumas verticais, a gente olhou para o e-commerce. E aí o e-commerce, quando eu trazia um cliente, eu trazia 100 entregas, eu trazia 20 entregas, eu trazia 50 entregas. Então, a partir de 10 clientes, eu pude sair de 20 entregas da semana para 400. E esse período aí O que acontece? O Vaimoto, ele tinha... A solução era pega no Thiago, leva... No comecinho, tá? Pega no Thiago e leva no Anton. Quando a gente bate no e-commerce, você bate no Thiago, mas você recebe 12 entregas. É assim que você ganha dinheiro. Se eu fizer só uma entrega, não tem como. Então eu tenho que, naquele baú, eu tenho que botar o maior número de entregas possíveis, que aí eu pago para o motoboy aquilo e faço um delta ali. Só que a tecnologia não estava pronta. Durante 6 semanas eu chegava em casa meia-noite. Porque a gente botava as entregas, criava um grupo de WhatsApp com todos os motoboys daquele cliente naquele dia, e a cada entrega que eles iam concluindo, eles botavam um canhoto e a foto, eu tinha que ir no banco de dados e editar. Então eu ficava de 9 à meia-noite, olhando para o teto, esperando o WhatsApp apitar para eu entrar naquela entrega específica e trocar o código de 6 para 9, porque 9 era entregue com sucesso. Eu fiz 6 semanas. 6 semanas, brother. 6 semanas. Mas então esse foi o game changer. E a gente acabou pegando a Beleza na Web. Para quem está aqui ouvindo, conhece São Paulo, Beleza na Web tem uma localização, estava colada ali na Marginal Pinheiros. E esses caras, nós chegamos a fazer 2.000 entregas para eles por dia. Então ele tinha um ponto de saída muito estratégico. O cara saía com 20 entregas para fazer em Moema, ele saía da Beleza na Web 9 horas da manhã, 11h15, ele já tinha acabado as 20 entregas, ele voltava para pegar mais. Então eu tinha um giro muito grande. Então, isso foi isso, cara. Aí o segundo, fizemos Amazon, cara, pegamos grandes clientes, assim. Eu adorava quando tinha log do outro lado. Aí eu queria ganhar. O que acontece é que eles tinham muito dinheiro, então eles conseguiam tomar parte da nossa conta com frequência, cara. Cara, e o segundo ponto, assim, contei no início do nosso episódio da minha relação
minha mãe me levar para meditar quando eu tinha 7, 8 anos, meu episódio no Nepal, né? Assim, cara, Osho, Dalai Lama, eu já estava aware dessas coisas, não, talvez a palavra é mindfulness, né? Como hoje está tão em vogue, ainda não estava ali, e o esporte nunca saiu da minha vida. Então, durante o Vai Moto, eu fiz 3 Ironmans. Então, cara, eu saía para correr, eu saía para pedalar dentro de casa, eu tinha minhas filhas que me traziam muita coisa incrível, né, de felicidade. Eu acho que assim, eu acho que foi um acúmulo de estresse. Eu não acho que foi o que criou essa crise de ansiedade. Eu acho que é uma coisa que já estava ali. Eu lembro episódios anteriores, perder meu irmão na praia quando eu tinha 7 anos. Enfim, a coisa já estava ali, mas foi um gatilho, era um gatilho com muita recorrência. Daniel, tem 157 entregas na rua, os motoboys não vão entregar porque não pagaram, não receberam. Cara, tinha que resolver aquilo. Então, foi constantemente isso. A frustração da B2W, pô, tá tão. Cara, imagina um empreendedor, com a história que eu contei para vocês de quando eu comecei, na minha cabeça só pensar, cara, você é sócio do trio, brother. Você é sócio do trio, irmão. Pode sair pro trio. Cara, o livro dele estava explodindo. Eu dava com o livro debaixo do braço. Isso aqui, ó, meus sócios aqui, ó. Cara, pô, foi uma frustração absurda, 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 absurda. Foi muito tenso. E aí, cara, eu tenho um episódio, acho que vocês fizeram o dever de casa, tem uma reportagem lá no Project Draft, né? Que eu falo isso mais de 10 anos atrás. Eu falo que sucesso é uma coisa muito pessoal, né? Acho que eu fico até triste quando eu vejo nas redes sociais a associação, né? O sinônimo que hoje sucesso é com riqueza, né? Como ser bem-sucedido. Você vai ler o subtítulo da matéria, como ganhar 6 dígitos. Cara, que isso? Então, assim, a gente está tendo essa distorção aí de valores da sociedade, etc. E quando voltando à sua pergunta, né, se isso passou, essa questão do burnout, o episódio da venda, como é que ele se associa a tudo isso, eu lembro um vazio, cara. A gente começa o dia mais ou menos 1h30 da tarde, os advogados na sala, a operação comendo dos dois lados, do comprador, né? Também tinha a operação deles, o nosso. O pessoal entrando e saindo, mensagem no WhatsApp, meu advogado falando assim, cara, não acho que vai assinar hoje. Eu falei, não, tem que ser hoje. Aquela pressão, aquela coisa toda, cara, a gente fecha, assina. Todo mundo foi embora. Todo mundo foi para casa, jantar com a família. No dia seguinte já tá lendo o escritório, repetir de novo. Cara, eu lembro de descer e ficar no estacionamento assim, escuro, ali na Vila Olímpia, 9h30 da noite, cara. Só lembro do vazio. Assim, sabe? Não. Claro que você tem aquela empolgação. Puta, eu fiquei super ansioso quando ia sair uma matéria no exame falando que tal empresa compra tal empresa, né? Pô, evidente, eu não vou mentir. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente disso, mas, pô, era isso. Eu queria que os meus amigos soubessem, né? Mas foi um vazio, cara. Assim, foi um what's next, não, assim, né? Foi importante. Me ajudou muito a. Eu não sei o quanto de dano, né, isso causou no long term. No short term, eu acho que eu resolvi bem, eu me sinto muito mais equilibrado, muito mais conectado com as coisas que eu dou valor, enfim. E, como eu falei, né, estou vendo diversos empreendedores indo nessa jornada e você pega um pouco da tua experiência, transmite para eles devolvem para você o que eles estão sentindo naquele momento, cara, assim, aí tá foda. Sem dúvida, Dani. Porra, você é um cara excelente para ter por perto. Eu tenho a sorte de te ter por perto e eu acho você esse cara super equilibrado aí que você tá falando, cara, que ao mesmo tempo que é super, cara, porra, faz as coisas acontecerem, cara, derruba as paredes para que tudo aconteça, mas você também consegue ser um cara equilibrado de entender por o lado humano das coisas, o momento de parar, o momento de reduzir a velocidade para acelerar depois. Eu reconheço isso em você e é isso que eu acho que os fundadores executivos de tecnologia que eu tenho conversado hoje em dia também precisam. Então, que bom que você tem conseguido ajudá-los nesse sentido. Estou tomando nota aqui, já estou com 2 páginas cheias, muita coisa legal. Porra, o cara começou a meditar quando meditar não era moda, né? Então, Fui forçado, hoje, cara. hoje, Fui hoje todo forçado. mundo fala. Quando você era pequeno, era um negócio raro, exótico, né? Meio místico e tal. E você falou muita coisa legal.
E eu poderia gastar aqui, tipo, porra, mais uma hora te fazendo pergunta, cara. É, é, mas eu queria entender, Dani, você é um cara espiritualizado, cara. Qual o significado de tudo isso, cara? O que que você está buscando? O que que você reflete sobre a jornada como um todo? Se tivesse que dizer, porra, qual o propósito de tudo isso? Bela provocação e certeza que a gente vai desenvolver uma amizade aqui. Quem espera um dia sair do digital e a gente pode ter essas conversas. O Thiago fala muito do relacionamento dele com os filhos dele. Eu estou acompanhando a tua história também com seus filhos aí nessa jornada. Cara, eu não, assim, eu tô em busca, eu tô em busca de ter mais clareza nessa sua pergunta, tá? Hoje eu tenho um copo meio cheio, meio vazio em relação ao meu momento, o Daniel, o umbigo do Daniel, né? O relacionamento dele com a Maria Eduarda e com a Clara, as filhas, o que que eu almejo para elas, a minha ansiedade para os próximos 20 anos dela, 20 anos delas, meu relacionamento com a minha esposa, meu relacionamento com os meus pais. Então, né, a minha ambição como empreendedora, a minha ambição como investidora, então tem um momento que o meu umbigo, ele é o centro do meu, ele é o meu denominador comum, né? E aí tem um momento que eu vou para um outro espectro que eu falo assim, caramba, 8 bilhões de pessoas, a Terra tem milhões de anos, eu vou ficar aqui 80, 75. Caraca, e se a gente fizer um exercício aqui, nós três, a gente não vai conseguir chegar a 200, 300 nomes de pessoas que viveram nos últimos 100 anos que a gente ainda fala deles. A gente vai falar, tem Martin Luther King, Michael Jordan, que chega um momento que né, começa a ficar o long tailzinho. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa coisa assim, caramba, a vida é meu umbigo, o relacionamento com as minhas filhas, o impacto que eu quero ter, as coisas que eu quero ver acontecendo, eu vou para um outro espectro e falo assim, cara, eu tô aqui de passeio, eu tô aqui de passagem, pô, assim, eu sou super cuidadoso com questão essa, né, questão da sustentabilidade, cara, eu tenho projetos sociais, eu ajudo, eu dou, eu planto árvore, cara, eu faço tudo isso, né? Aquela frase, né? Plante a árvore que você não vai sentar na sombra, é esse outro lado, né? E o outro é, cara, como é que eu trabalho pra cacete, vivo todos os meus sonhos, e, consequentemente, perpetuo o futuro da minha família, né? Botando as minhas filhas nos melhores colégios, nas melhores oportunidades, podendo estar próximo, mas também financiar a ambição delas, aquela coisa. Então, sabe, eu não, é um pêndulo, assim. E eu acho que tem momentos que eu tô mais para cá, tem momentos que eu tô mais para lá. Eu tenho um. Depois eu compartilho com vocês, pode botar até no link desse episódio depois. Tem um ultramaratonista, o nome dele é Tommy Reeves. E, cara, assim, ele é top 10 do mundo. Puta, eu E acho o cara incrível. E passou uns é, perrengues bravos, né, cara? exato, exato. Então, cara, incrível. O cara, pós-Covid, é diagnosticado com câncer. O câncer dele reduz 75% da capacidade que ele tinha. Cara, o cara tá entre a vida e a morte durante vários meses. Ele volta, cara, ele já correu Boston a 2:19 maratona. Ele fez a última 6:15. E tem um short dele no YouTube, quando ele é entrevistado pelo Rich Roll, que ele fala assim, cara, a única coisa que eu sei da vida é que quando eu tô no ápice, eu vou pro down. Eu vou. E quando eu tô no down, eu vou voltar pro ápice. Então, não existe aquela. E isso está muito inserido na sociedade, e eu vejo muito, muito no nosso universo de trabalho. Eu vou ser feliz quando? Eu vou ser feliz quando eu levantar um Series A. Eu vou ser feliz quando eu fizer uma secundária de US$ 1 milhão. Eu vou ser feliz quando eu estiver morando no apartamento que está o primo da minha namorada. Eu vou ser feliz quando eu tiver um exit. Cara, essa condição. E não é. Você não pode acordar todo dia e falar assim, eu vou ser feliz quando isso acontecer. Puta que pariu, você tem que ser feliz agora. Agora. E vai ter dia que vai ser ruim. Vai ter dia que vai ser foda. E quando for foda, só curte ser foda. Só curte que tá bom. Porque vai ficar ruim. E quando tiver ruim, respira, relaxa, medita, compartilha com uma pessoa, ouve uma opinião, cara, faz um to-do list, cai para dentro, vai doer, mas, cara, depois vai estar bom de novo. Sucesso para mim hoje. Cara, sei que vocês vão me perguntar de um livro que eu acho que todo mundo tem que ler, é Pense de Novo, do Adam Grant, Think Again, assim, acho que esse é um must read, que é a questão de você
mudar de opinião, de você refletir, de você... É a mensagem... Os cientistas, né, eles nunca chegam numa verdade absoluta. Ele chega numa verdade que o challenge é você descomprovar aquilo ali, né? Por alguma variável, etc. e tal. Então, hoje para mim, o sucesso para mim, hoje, número 1, é ser o melhor pai que eu posso ser. Porque é tão complexo ser o melhor pai que você pode ser, é tão complexo que eu me forço a trabalhar tudo que eu considero relevante. Eu não posso ser o melhor pai do mundo se a minha filha me vê deitada no sofá tomando cerveja 4 horas da tarde. A minha filha me vê acordando para ir treinar, me vê chegando suado, me vê fazendo carinho na mãe dela, me vê cozinhando, me vê ouvindo música, me vê cantando música alta. Eu tenho que buscar o conhecimento para eu poder debater com as minhas filhas o que passa na cabeça dela naquela fase da vida dela, naquela geração. Então, eu tenho que estar antenado, tenho que estar sabendo o que está acontecendo, qual que é a complexidade, o que é cool no momento. Cara, você tem que estar. E você tem que saber, você tem que ajudar ela a ver para onde ela quer ir. Então, minha filha, ela entra agora no primeiro ano de high school, faltam 4 anos para a faculdade. Vai chegar um momento que ela vai falar assim, pai, estou pensando em fazer isso. Pô, liga lá para o tio Thiago, que ele vai te explicar um pouco melhor o que é isso, vê se é isso mesmo que você quer. Então, eu tenho que estar constantemente buscando conhecimento para trilhar a trilha de educação e conhecimento da minha filha. Porrada. Eu tenho que, como um profissional, né, inserido no mercado de trabalho, eu tenho que ter sucesso. Tem que ter sucesso para mostrar para elas que a disciplina, o trabalho, a dedicação, tomar risco é relevante. Então, assim como o meu pai, que era lá o contador dos pequenininhos, e como a minha mãe, que se reinventou algumas vezes, eu tenho que dar esse exemplo para ela e tem que ter sucesso. Porque tem várias coisas que elas vão ter necessidade de fazer que precisam do investimento. E eu quero estar na posição de saber que aquele investimento faz sentido e que aquele investimento custa caro e eu vou fazer o investimento e que pode ser que o ROI seja positivo depois ou pode ser que não. Eu falo para todo mundo, eu adoraria botar minhas 2 filhas em Harvard. Aí todo mundo fala, nossa, que pressão. Não, eu gostaria de dar as condições para que ela entre em Harvard. Se ela chegar para mim e falar, papai, quero ser artista de circo, mas muito obrigado por tudo que você me proporcionou, que essa faculdade aqui que todo mundo diz que é foda, eu consegui entrar, um beijo e um queijo. Eu não quero a minha filha chegar num momento assim, puta, pai, eu queria aquilo lá, mas faltou aquilo, né? Eu não quero que falte aquilo. E depende dela. Ela tem que ter a curiosidade, ela tem que ter o desejo, ela tem que ter a resiliência, tudo. Então, assim, eu acho que quando eu estou bem confortável, é novo isso na minha vida, essa questão do meu objetivo número 1 ser o melhor pai, porque a complexidade de ser o melhor pai me faz trabalhar em diversos pontos que para mim é super relevante. Né? E, cara, o que é ser pai? Tem amigos que têm me perguntando isso aí, né? O que é ser um pai? Como é que faz para criar filho bem? É amor, cara. É amor. É amor. É botar na escola britânica. Putz. É amor, cara. É dar amor. É dar amor, é dar carinho, é incentivar, é quando derruba, levantar, é ser duro, mais amoroso, é dar amor, cara. A criança, ela tem que se sentir, pelo menos dentro de casa, no relacionamento familiar, que ela está sendo amada, porque lá do lado de fora vai ser muito tapa na cara, vai ser muito soco, vai ser levantar e subir, vai ser esses momentos que nós falamos, cara, quando tá bom pra caramba, pode ter certeza que vai ficar ruim, quando tá ruim vai ficar bom pra caramba de novo. Dentro de casa tem que ter amor, né? Amor, amor. Eu fico vendo alguns amigos meus que estão nessa noia, né, de se eu não botar no colégio tal, minha filha não vai ser bem-sucedida, se eu não botar, for para a faculdade tal, meu filho não vai ser... Cara, tô vendo várias relações de amigos com muito dinheiro que pode pagar essa trilha aí que todo mundo desenha como a trilha perfeita, mas não dão amor, e os filhos têm medo, os filhos são introvertidos, inseguros, e, cara, vão fazer conta de quanto que vai sobrar do patrimônio do papai e da mamãe para poder ver com esse dinheiro. É isso, batata. Tem uma frase muito legal, quando, logo depois do Nubank, IPO, etc., surgiu aquela notícia que o Vélez ia doar grande parte da fortuna dele em vida e não ia deixar para os filhos. Quando veio aquele título daquela matéria, eu falei, puta, cara, lá vem mais um, né? Pior na veia. E eu fui ler a matéria. Cara, ele falou uma coisa para mim, meu irmão, porra, esse cara é genial. Ele falou,
a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida foi não ter o que eu tinha e lutar muito para ter o que eu queria. Poxa, achei esse movimento do Vélez também incrível, e poxa, eu fico muito animado com essa conversa aqui, cara, porque vocês dois são dois pais que eu admiro muito, Anton e o Dani. Aliás, a paternidade é assunto recorrente nas minhas conversas com vocês. Então, poxa, muito legal, Dani, escutar o teu depoimento. O nosso segundo quadro aqui seria para onde você vai. Eu acho que, cara, você tem aqui, Dani, você colocou de maneira brilhante. Eu acho que você já respondeu para a gente, cara. Você tem um emprego que você considera como sendo dos seus sonhos e o seu grande objetivo de vida agora é ser o melhor pai que você pode ser para as suas filhas. Cara, não existe, inclusive, objetivo melhor do que esse, né, cara? Então, eu acho que a gente concluiu aqui de maneira linda o segundo quadro aqui do nosso episódio. A minha proposta é que a gente vá para o nosso sem pressa, sem pausa, que é o nosso ping-pong, em que a gente tem a oportunidade de te fazer perguntas rápidas com respostas também rápidas vindo aí de você. Vamos embora? Vamos nessa, claro, prazer. Bora. Anton, você começa, eu começo por aqui? Como é que a gente faz aqui a nossa jogada? Bora, tô começando, cara, tô começando. Primeira pergunta. Um país, você já deu a deixa lá atrás, mas bora lá. Cara, amo ser brasileiro, carrego a bandeira onde eu vou, vivi momentos maravilhosos em outros lugares que eu acabei adotando também, então tem um quesinho da música do John Lennon, né? Pô, será que precisa ter bandeira? Tá todo mundo aqui no mesmo planeta, né? Mas como eu falei mais cedo, o capítulo Estados Unidos na formação do Daniel foi muito, muito importante. Então eu fico com os Estados Unidos. E eu vou falar uma coisa que eu falo para todo mundo. As pessoas associam os Estados Unidos rapidamente, né, com Califórnia, Nova York, Disney, e os Estados Unidos é um paraíso natural, cara, assim, com lugares maravilhosos. Você tem Alasca, você tem o meio dos Estados Unidos ali. Então, assim, é um país que até na sua geografia é abençoado. Muito bem escolhido, Dani. Agora eu vou te fazer uma pergunta difícil, cara. Você que é um cara esportista, um esporte, só um? Sim. Cara, triatlon, até porque tem 3, né? Quando as pessoas me perguntam... Tá roubando. Por que você escolheu triatlon? Cara, porque não dá para escolher um só. Eu amo todos os esportes. Eu acho que esporte é uma plataforma de autoconhecimento. Acho que é uma plataforma de interação social. Eu acho que ensina muito ao ser humano os desafios que a gente vive no cotidiano. Então, esporte, para mim, é fundamental. Time de futebol, você já falou também, mas vamos lá, né? Flamengo, acho que todo mundo nasce Flamengo, alguns divergem ao longo do caminho, mas todo mundo nasce. Há discordâncias, cara. Esse talvez tenha sido o ponto baixo aqui do nosso podcast. Mas respeito, cara, sem dúvida nenhuma, um grande time. Muito bem, cara. Um orgulho, Dani. Da minha filha mais velha. A Duda tá com 13, indo para 14, uma sensibilidade humana muito foda, super carinhosa. Puta de um legado que eu algum dia eu vou deixar aí pro planeta Terra. Demais, cara. Uma motivação. Aprender, cara. Indiscutivelmente. E tem o lado ruim também, né? Porque você fica numa busca constante. Sou muito curioso. E acho que partes do que eu contei na história mais cedo retrata isso, né? A questão de saber que o cara da minha natação trabalhava na Nivea e eventualmente eu fiz o pitch para ele, né? Então eu sempre fui muito curioso o que as pessoas fazem, o que elas estão aprendendo. Estou fazendo um mestrado agora. Acho que aprender é foda. E o medo, Dani? Sim, medo constante dos meus filhos. Mas vou tangibilizar aqui.
eu tenho medo de nadar onde eu não vejo fundo, cara. Sabia? E eu faço essas provas de Ironman aí, onde constantemente eu não vejo fundo. E o pior, né, a prova é mole, que tem uns caras do lado com a que você agarra nele. Quando é treinar sozinho. É. Eu vou fazer uma corrida de montanha agora, no final de setembro, que vai ter uma parte no escuro. Eu começo e termino no escuro. Tenho muito medo do escuro. Muito medo. Eu vou pegar um corredor e vou do lado dele, cara. Assim, se o cara desistir, eu vou desistir do lado dele. Eu não vou junto, não. Não vou sozinho, não. E um artista, cara? Putz, cara, um artista. Tem que ser vivo? Não Não. necessariamente, cara. Cara, eu li a biografia do Miles Davis. Bem, bem foda. Assim. Na época eu tava vidrado nele, eu via vários vídeos do YouTube. Mas aí também tem uma parte dark da história dele ali, de agressão à mulher, enfim. É, amo artistas em geral. Sou muito fã, assim, sou bem sensível à arte em geral. E o arrependimento, Daniel? Uma porrada também. Nossa. É, eu queria ter sido mais justo com os meus pais quando na minha formação eu criticava eles e eu via meu pai sair para trabalhar todo dia às 6 horas da manhã para voltar 9 horas e falava, porra, mas pai dos meus amigos estão chegando de Lacoste e de Cherokee, tá sempre suado, chegando no trabalho e Fiat 147. Assim, queria ter tido. Pô, mas é sacanagem também querer isso, né? Com 17, 20 anos de idade. Essa pressão é outra. Cara, mas eu acho que a maioria dos meus arrependimentos, né, são relacionados a momentos com pessoas onde eu deveria ter sido mais transparente, mais honesto, mais direto, mais flexível. Empresa que você admira? Uma. Uma empresa que eu admiro. Essa é fácil. Só tem uma empresa do mundo que eu trabalharia. Se chama Patagônia. Essa, assim, Você é o segundo entrevistado, cara. De 3 episódios até agora, a gente está aqui com 2/3, Cara, 67% dos vizinho aqui de entrevistados concordam. cabeceira. e, cara, conheço bem a história, conheço gente que trabalha lá dentro. Pô, trabalharia ali, cara, assim, entregaria todo o minha paixão, todo o meu suor para participar do impacto que esses caras têm. A gente depois tem que estudar, Anton, por que a Patagônia está tendo essa incidência aqui nos nossos convidados, cara. Super, cara. Está com a amostra, não desmerecendo a Patagônia, que merece, obviamente, todo o crédito do mundo. Eu também sou apaixonado pela história, pelo impacto, pelo livro aqui do Let My People Go Surfing, enfim. Mas, poxa, é incrível que em 66% dos nossos convidados a Patagônia tenha aparecido aqui. Vamos voltar nesse dado no episódio 333, hein? Vamos ver. Tá anotado, E tá anotado. por fim aqui, Dani, um livro para sugerir para gente e para quem nos ouve. Cara, assim, é muito difícil, porque a minha relação com livros é momentos da minha vida e os livros que encaixaram, né? Posso dar alguns? Abre essa... Vai lá. Vai lá. Cara, o Almanaque do Naval, né? Animal. Do Naval Ravikant Cat. Esse, assim, o momento que eu li esse livro foi foda. E eu fui deep nele, cara. Eu vi ele no Joe Rogan, eu vi ele no Tim Ferriss, assim, eu fui atrás desse cara mesmo. E a história, o fato dele ter aquela cultura oriental, né? Cara, então ele tem uma abordagem capitalista americana, onde ele foi um pouco aquele arquétipo do herói, né? Que veio ali de Nova York, uma situação super complexa, mas ele também tem aquele lado de meditar, de ser humano. Então, assim, esse livro foi pesado. Eu citei o Think Again, né? O Pense de Novo, do Aaron Grant, também foi brilhante. Um livro tá aí há muito tempo, aparece em diversas listas, Shoe Dog, do fundador da Nike, né? Que também é uma história de resiliência fantástica. Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, então, fugindo um pouco só de lado do business, para mim, talvez o livro mais fantástico da história.
Cara, eu gosto muito de ler. Assim, gosto muito de ler, gosto de tirar foto do Kindle, mandar pra galera. Se eu tô lendo, eu sinto que eu tô produzindo, né? Então, acho que eu deixei aí 3 ou 4 livros. Com certeza tem outros 20 aqui para recomendar. Mindset, da Carol Dweck também. Assim, acho que super em vogue. Acho que todo mundo deveria ler. Pô, leiam. Leiam. Animal, incrível esse cara. Mas estamos alimentando a nossa biblioteca aqui, então. Eu já recebi esses presentes aí de fotos de página de livro do Dani. Pô, o Dani me mandou, o Dani mora em Madrid, né? Me mandou aqui na Grande Aviana, em São Paulo, já recebi um livro do Daniel, cara, que fala sobre liderança do All Blacks, time de, Nova Zelândia, incrível, um super presente. Aliás, pode mandar outros livros, adoro ganhar livros, tá, Dani? Fica aí Agora eu tô numa fase Kindle, cara. Agora eu tô numa fase Kindle. Agora eu quero comprar Kindle para todo mundo, isso aí. Eu gosto do livro físico, cara. Eu ainda sou mais do físico do digital. Eu gosto. É isso, turma. Poxa, Daniel, uma vez mais, cara, muito, muito, muito obrigado aqui pela tua participação. Muito inspiradora. Adorei te conhecer ainda mais, né, cara? Daqui a alguns dias estou aí na Espanha te visitando. Espero que a gente possa continuar essas conversas. Obrigado mesmo. Anton, obrigado aí pela parceria também na condução aqui dessa conversa com o Daniel. Você quer deixar uma mensagem aí, Anton, antes da gente finalizar com o Dani? Cara, eu quero agradecer o Dani pelo tempo, pela abertura, pela franqueza. Vontade de continuar esse papo por mais horas e horas, cara. Muito legal. Essa é a parte mais legal desse projeto, né? Conectar de verdade. A gente está gravando, mas ninguém está se comportando como se tivesse sendo gravado. Então, tá tudo muito natural, muito fluido. Primeira vez que a gente está falando diretamente e vários pontos de coincidência, pontos que a gente curte. Muita coisa legal para ser compartilhada no futuro ainda. Super obrigado mais uma vez, cara. Cara, prazer foi meu, super sucesso para vocês. Acho que conhecimento só gera impacto quando ele é compartilhado. Acho que vocês estão fazendo um projeto aí muito drivado, né, na credibilidade que vocês têm no mercado para falar, cara, eu tô trazendo gente aqui que é relevante ouvir a história. Então, sucesso, que seja uma plataforma que ajude muitas pessoas a se desenvolverem e fico aguardando o convite para o 333. A gente vai te chamar antes, cara. Tá agendado. Muito tarde. Já, 333 é muito tarde. A gente vai chamar de novo antes, cara. Show de bola, galera. Boa. Abraço, forte. Galera, obrigadão, esse foi o Impossível por Vez com Daniel Silva. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau.